Meus irmãos, desculpe começar esse vídeo rindo aqui, mas não tem como não rir, porque eu acho que o Donald Trump ele vai ceifar a vida dessa lacrosfera antes de assumir, né? Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Eu acho que ele tá fazendo só de pirraça mesmo, porque vocês sabem como a galera, principalmente a galera colorida, eles são mimizentos, né? E o Trump tá soltando cada uma, meu amigo, cada uma que eles estão surtando. É sério, você vai comprovar isso, eu vou provar pra vocês que, de fato, o Trump tá fazendo a galera de esquerda surtar, meu irmão. É o terror, literalmente. Olha essa notícia aqui que tá na CNN. Trump diz que quer renomear Golfo do México para Golfo da América. Olha isso, família. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025, que quer renomear o Golfo do México para Golfo da América. Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que tem um lindo anel. Isso cobre muito território, o Golfo da América. Que nome lindo e apropriado, afirmou o republicano aos repórteres em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump reiterou o seu apelo para que o México ajude a impedir a imigração ilegal através da fronteira entre os países e sua promessa de impor tarifas à nação vizinha. Cara, a raiva deles é tão grande que a CNN só falou isso. Só isso, meu amigo, mais nada. Sabe aquela coisa que o cara diz assim, meu irmão, vou fazer a matéria. Você já imagina o tipo de jornalista, né? Aquela galera, sabe? E aí os caras, velho, tem que noticiar, mas não vou falar mais nada. Só vou colocar o que ele falou e pronto, ponto final. Porque eles estão engolindo seco, meu irmão, com isso. Você já viu o efeito, né? O Zuckerberg já disse, olha, aqui no Face Lixo a gente já vai mudar as regras, né? É o efeito Trump. Tem gente até que disse que o Trump ligou pra ele e disse, continua esquerdando e tu vai preso. Seja como for, né? O efeito Trump tá aí. E aí outra coisa engraçada veio aqui do meu amigo Jackson. Um abraço forte pro Jackson, que também caiu na risada, né? Irônico demais, ele disse. E por que é que o Jackson tá rindo à toa? Eu acho que você também vai rir, como eu estou rindo, né? Vocês sabem que a galera do amor, né? A galera colorida, que diz que quem gosta de arma é extremista, é fascista e não sei o que, não sei o que. Pois bem, eles estão dizendo agora que vão se armar para se proteger, né, do Donald Trump. Tá aqui, pessoas coloridas começam a se armar nos Estados Unidos contra o medo infundado de serem colocadas em campos de concentração sobre o governo de Donald Trump, informou o New York Post. Olha, isso aqui é trágico, sabe, família? Porque a grande verdade é que, através dos influenciadores, né, através da grande mídia, principalmente lá nos Estados Unidos, onde se tem mais liberdade, né, de expressão, esses influenciadores, a grande mídia, eles pintam o Donald Trump como, literalmente, o capeta, né? Então, dessa maneira, essas pessoas mais fracas e burras, né, que acham que a mídia é amiguinha delas, está a favor delas, sabe, que acredita realmente no sistema, elas entram em pânico. Elas acreditam, elas têm certeza, né, que vai chegar um soldado chutando a porta dela simplesmente porque ela é uma pessoa diferente e vai querer eliminá-la, vai levá-la para um campo desse aqui de concentração. E isso é um absurdo, é óbvio que o Donald Trump jamais faria isso. Ao contrário, né? A própria notícia já mostra como isso é contraditório. Como é que isso poderia ter passado bem de longe pela cabeça do Donald Trump e ele iria permitir que a pessoa que ele quer eliminar se arme, né? Só tem direito à arma, justamente, essas pessoas podem comprar essas armas e estão comprando essas armas porque o Donald Trump é a favor, porque pessoas conservadoras lutaram por esse direito lá nos Estados Unidos. Então, seja por bobagem ou não, elas querem comprar, elas têm o direito. Diferente aqui do Brasil, não é? Onde realmente somos um país de esquerda, dominados pela esquerda. Mas lá, veja só, né? Eles criaram esse medo acreditando em seus influenciadores mentirosos, manipuladores, canalhas, né? Eles acreditaram neles e estão em pânico, achando que qualquer hora vai chegar lá, né, um soldado. Mas mesmo assim, eles têm esse direito, né, de se protegerem caso realmente fosse necessário. Eles podem ter esse direito, enquanto nós não. Então, meus irmãos, quando eu faço um vídeo como esse, né, a gente brinca um pouquinho, porque afinal de contas eu considero isso notícias boas. Graças a Deus, já 2 notícias boas que a gente tem, né? Porque os caras fizeram a escolha certa.
A própria capa, né, da Economist, ela já mostrava mais ou menos isso, né? Um tempo a mais, um equilíbrio na balança, caso o Donald Trump fosse eleito, e ele foi, né? E como eu falei para vocês no começo, né, logo quando ele ganhou, a vitória de Donald Trump, ela não era uma vitória simples de um candidato em cima do outro, não. Ela era uma vitória muito mais profunda e a mídia sentiu isso. Ela sentiu isso na veia, nos intestinos, porque foi uma vitória das redes, mesmo censuradas, mesmo praticando censura velada, ainda assim a população, ouvindo tantas mentiras na TV aberta, quem assistiu os discursos de Donald Trump, eu não fiz vídeo em todos, mas assisti, né? E você via o mediador do debate participando ativamente a favor da cavala. Celebridades como Arnold Schwarzenegger, cara, não é brincadeira não, o cara já foi governador, o cara é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores atores vivos que Hollywood já viu, né? Você vê o Exterminador do Futuro, com certeza vocês já assistiram o Predador, né? Coisas assim que marcaram a história do cinema, né? E que tá na nossa mente e com certeza na lista de muitos aqui como eu, dos melhores filmes já feitos, né? E um cara daquele vinha assim em cima da eleição e pedir votos pra cavala, né? E ficar falando mal do Trump, como ele fez, inclusive sendo criticado por isso, rolou muita grana, meus irmãos. Os caras derramaram dinheiro de rola ali. E mesmo assim perderam. Então foi uma vitória contra o poder econômico em massa, né? Contra a máquina pública. Uma vitória contra a manipulação da velha mídia, né? E de seus artistas manipuladores. Foi uma grande vitória realmente da democracia. E eles sentiram, né? Então quando o Trump agora, né, dá aquela apertada no Zuckerberg e ele diz agora que vai ter uma rede com liberdade de verdade, né? Os daqui já correram para intimar o cara, ó. Manda ele explicar isso aqui, ele tem que explicar isso aqui, porque os checadores, lacradores têm que continuar, né? Mas o próprio Zuckerberg, e se você não viu o nosso vídeo, veja, ele disse, olha, esses checadores, eles têm viés político. Os caras não estão fazendo um trabalho sério, eles estão realmente puxando a sardinha. E é realmente isso que acontece, né? O que houve aqui no Brasil, meu irmão, infelizmente a gente não tem uma oposição verdadeira, né? Para realmente levantar o movimento e fazer as greves necessárias, as paralisias. Mas a gente viu, né? Pessoas que eram muito influentes na época da escolha da nossa liderança, tendo as páginas censuradas. Dou de exemplo aqui o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo tinha feito, muito antes de começar, né, a época de escolha aqui, muito antes, né, ele fez como documentário mesmo, os caras fizeram, o Brasil Paralelo é muito competente nessa questão, e eles fizeram ali como é que foi a prisão do Molusco, o que é que levou a tudo aquilo, né? Praticamente apresentou todas as provas, desmontando as mentiras de esquerda que dizia, não, foi o Moro, não, ele foi condenado em todas as instâncias. E aí tinha esses documentários ali há anos, né? Agora é óbvio que as pessoas começaram a se interessar mais na época da campanha. E aí o que é que fizeram? Bateram o martelo e tiraram aquilo ali. Se isso não for influenciar, né, eu não sei o que é. Eu fiz vídeo na época, eu mostrei aqui pra vocês, inclusive a decisão deles em que foi baseada numa lei que nem existe. Eles colocaram que iam tirar do ar porque a ordem dos fatos estava errada. A ordem dos fatos estava errada. Que ordem dos fatos? Quer dizer, se eu vou contar uma história a você, se eu vou falar aqui da minha vida, tem uma ordem dos fatos? Como assim? Porque os caras procuraram pra ver se tinha alguma palavra ali, alguma coisa inventando, exagerando, mas não tinha nada, né? O Brasil Paralelo, ele foi preciso. Ele falou só de coisas que aconteceram, provando inclusive com documentos. Só isso. Aí os caras não tinham como acusar eles de fake news, não tinha nada mentindo ali. Aí os caras colocaram, né? Ordem errada dos fatos. E aí você pergunta, tá na ordem errada dos fatos. Isso aí nem existe, mas vocês criaram, beleza. Então qual é a ordem certa? Não sei, a gente não precisa dizer não. Só vamos dizer que do jeito que você colocou a ordem está errada. Certo, mas qual é a certa? Então é esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Enfim, meus irmãos, eu vou parar por aqui. Eu fiz inclusive um vídeo, né, falando também sobre um grande acordo que foi feito, né, para prejudicar as pessoas classificadas como populares. Nem vou citar aqui o nome dos dois. E não passou, né? Foi feita uma revisão, o YouTube revisou. Na mesma hora o algoritmo já classificou o vídeo como inadequado. Então, aí eu pedi uma revisão humana, né? E o humano colocou aqui, ó, confirmado por avaliação. Após revisão manual, ou seja, o humano, né? Confirmamos que o vídeo não é adequado para a maioria dos anunciantes. Era esse vídeo aí, ó, onde o maior podcast americano, né, faz uma análise dura, né, da situação da censura nas redes e incluindo o Brasil, né? O Brasil praticamente é o assunto principal
E eu tinha feito esse vídeo aí, né, com a dublagem. Eu não criei os fatos, eu fiz a dublagem e simplesmente não passou, né? E é engraçado que lá nos Estados Unidos passou. Esse vídeo tá no ar no YouTube, lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não passa. Então você vê que a nossa situação é muito mais feia, né? E é justamente por essa submissão do povo brasileiro que não reage. Enquanto tiver, né, como alguns dizem, futebol, né, cerveja e praia, as pessoas não estão nem aí pra nada, né? Enfim, é terrível isso aí. Então você vê, a mesma matéria, né, praticamente foi falada lá, bonitinha, passou. Aqui no Brasil não passa, né, porque as pessoas não estão nem aí para esse tipo de assunto. Eu pergunto até quando, né, a gente vai ficar nessa, porque o bicho só tem pegado, meus irmãos. A coisa está ficando cada vez pior, as censuras estão aumentando na rede e você não vê ninguém, né, se importando com isso. E quando eu digo ninguém, é o próprio povo. Se a gente tivesse uma posição verdadeira, era para parar tudo. Mas infelizmente a gente não tem, né? E esperar que o povo... Teve até um inscrito que disse, ó, Davi, mas parece que o agronegócio, né, e os caminhoneiros estão para parar de novo. Eu já não acredito mais, né? Porque os caminhoneiros que eu conheço, que realmente têm o seu caminhão, já dizem que não acreditam mais e não vão mais se expor como antes. Então, não sei, né? Enfim, vamos pedir aí um milagre, talvez aí com o Donald Trump as pessoas se animem por aqui, não sei, né? Mas essa oposição tá adorando o jeito que as coisas estão, porque estão todos multibilionários, né? Enfim, é isso, meus irmãos, que a gente tem pra hoje. Eu agradeço demais a cada um de vocês. Não deixa de adquirir o nosso Diário do Davi, o velho Diário do Davi, lá na Hotmart em 10 vezes sem juros. Tá certo, meus irmãos? Lá, tudo sobre o sobrenatural, você vai ficar sabendo. Um livro que começou a ser escrito em 2002 e foi terminado apenas agora no final de 2024. Está disponível pra você. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!